aspectos gerais sobre a ditadura militar de 1964 a 1985. Até fiz algumas anotações aqui para acabar com o mito de que a ditadura era boa, não tinha violência, não tinha corrupção. Em primeiro lugar, é preciso saber o seguinte, que uma ditadura é um golpe, é um governo ilegal. O que seria um governo ilegal? É quando você derruba um governo legítimo, democrático e implanta uma ditadura. Por exemplo, se um oficial das Forças Armadas se candidatar para um cargo de presidente e as pessoas, os cidadãos, votarem nele, nesse militar, é um governo legítimo, legal, certo? Só que no caso de 64, não, eles derrubaram um governo legítimo. Então, eu anotei aqui algumas informações para acabar com o mito de que a ditadura é boa. Vamos lá. A corrupção durante a ditadura brasileira de 64 a 85 era enorme, era grande. Mas por que as pessoas não sabiam? Porque quem descobriam, eles prendiam, torturavam e matavam. Eles não divulgavam. A violência era enorme. A injustiça também. Foi responsável em aumentar a desigualdade social. A economia crescia, mas só crescia para os ricos. Teve muita tortura, tortura de mulheres, crianças, trabalhadores, morte e desaparecimento de corpos em vala comum, em alto mar. Eles chegaram a jogar as pessoas, colocavam no avião, no helicóptero, jogavam no alto mar. Enterravam em covas coletiva. O próprio Maluf, governo de São Paulo na época da ditadura, construiu um cemitério em Perus, no bairro de Perus, só para colocar preso político, né? E aí descobriu-se mais tarde de que tinha vários corpos, 15, 20 corpos numa vala só, um desrespeito, uma desumanidade. Prisão ilegal, abuso de toda ordem, o judiciário não funcionava e as pessoas do governo faziam vingança com suas próprias mãos. A arte era censurada junto com a imprensa, invadiram teatros, rádios, TV. Antes da peça ser apresentada, tinha que mostrar para eles. Antes da música ser lançada, tinha que mostrar para eles. Um verdadeiro cerceamento, né, da liberdade de expressão. Censuravam e perseguiam os artistas. Hoje, em plena democracia, o juiz ele já vende sentença, o policial anda com kit flagrante, juiz censura a imprensa. Imagina que com uma ditadura, o que eles não são capazes de fazer. Então vamos lá, aspectos gerais da ditadura. Teve um apoio total da Rede Globo e parte da sociedade civil também, o empresariado, a classe média, a Igreja Católica parte da Igreja Católica chegou a apoiar também, e a Rede Globo ela já assumiu, né, que ela apoiou totalmente a ditadura de 64. Subiu ao poder por meio de um golpe, como já foi explicado, de forma ilegal. Ele derrubou um governo legítimo, né? O Jango, para poder implantar, o João Goulart. Teve o cerceamento das liberdades, né? Todas as liberdades de ir e vir, até na área das artes, foi cerceada. Em 1964, o Brasil tinha 18 estatais. Em 1985, o Brasil possuía 730 estatais. Isso aqui foi um ponto positivo. Investiram maciçamente nas estatais. Isso é verdade. A política econômica, o achatamento salarial. Os ditadores acreditavam que, acumulando capital nas mãos do empresariado, a economia nacional crescia, como de fato cresceu. Cresceu muito, né? Mas cresceu só para os ricos, né? Repressão aos sindicatos, proibição de greve, elevados investimentos estatais, como já fora dito. O Estado foi usado para alavancar o desenvolvimento interno. Desenvolveu muito, tanto é que hoje nós estamos entre a 7ª economia do mundo, só que com nível de desigualdade, né, comparado aos países pobres da África. Infraestrutura econômica, transporte, energia e telecomunicações, foi as áreas que eles mais investiram. Gigantescos empréstimos externos contraídos pelo Estado e empresas privadas. Em 1964, 3,8 bilhões, né, em moeda da época. Em 74, 12 bilhões de empréstimo. Em 79, foi contraído 53 bilhões de empréstimo. Em 82, o Brasil decretou a moratória. Ou seja, o que é a moratória? A moratória é uma espécie de não pagamento da dívida, né? É um calote da dívida externa. E aí houve a paralisação de novos empréstimos, porque não conseguiu pagar o que tomou. E quando chegou em 1985, 100 bilhões de empréstimo. A dívida externa estava em 100 bilhões na moeda da época. Observação. A dívida externa pública foi o governo Lula que pagou. A dívida com o FMI foi o governo Lula que pagou. Mas a maior parte da dívida foi contraída pelas empresas privadas.
Atração do capital estrangeiro. O governo ofereceu vantagens de isenção de impostos e perseguição dos sindicatos. Em 1970, o Brasil era conhecido como o paraíso das multinacionais. Por quê? Porque no país de origem deles, europeus e norte-americanos, não podia poluir, né? Aqui não, aqui podia, tinha o meio ambiente, podia fazer o que quisesse, né? A legislação ambiental era frouxa. Então era considerado, na década de 70, o paraíso das multinacionais. Vinha para cá, lucrava muito e destruía o meio ambiente. E pagava salários baixos se comparado com o país de origem deles, né? Consolidação do capitalismo associado ou dependente ao capitalismo, junto com a empresa privada e estatal, né? Sendo financiada pelo governo brasileiro. Baseado no tripé de multinacionais, estatais, grandes empresas nacionais, privadas. Consequência, acelerado crescimento econômico até 1980. Entre 1969 e 1973, a economia crescia 11% ao ano. É conhecido como milagre econômico. Crescia muito, só que crescia juntamente com a concentração de renda, né? Pobre mais pobre e rico mais rico. Pouco investimento na área social. Não tinha investimento em habitação, saúde, educação e transporte coletivo. Não tinha. Imoral concentração de renda. Uma das maiores do mundo, que continua até hoje. Até hoje, né? Enquanto empresários aí, gente da mídia ganha 3, 4 milhões por mês, né? A maior parte da sociedade brasileira não tem um salário mínimo, né? Com 14 milhões de desempregados, né? Precisando viver com auxílio emergencial do governo, que é uma vergonha para um país que tenha a oitava economia da Terra. Um aumento da dívida externa. Desnacionalização da economia a partir da década de 80. A partir da década de 80 começa a era das privatizações, né? O colapso do capitalismo no Brasil, o Estado tornou deficitário, a despesa maior do que a receita. Perdeu capacidade de investimento, né? Porque se endividou muito. Muita emissão de moeda. A gente já aprendeu que o que acontece quando o governo emite muita moeda? Superinflação, né? Foi isso que aconteceu. Em 1979, a inflação chegou a 70% ao ano. Em 1985, 244% ao ano. Em 1990, chegou a 90% ao mês. Isso afastou os investimentos privados. O Brasil perdeu o crédito internacional. Em 1982, incapacidade de pagar a dívida, paralisação de novos empréstimos, estagnação econômica. A década de 80 é conhecida como a década perdida. Não gerou empregos e aumentou o número de excluídos, né? Um verdadeiro drama social que se repete até hoje. Até hoje tem esse drama social de desemprego e de violência por causa da desigualdade social, certo? Se inscreve no canal para receber mais vídeos. Até a próxima.